Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os colegas julgadores, o digno Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro, seja bem-vindo a esta casa, agora na titularidade da Procuradoria Regional Eleitoral, digno advogado, advogada e servidores da casa. Eu anuncio que continuam adiados em razão de pedido de vista dos os processos da pauta física, o número 47.520, 2.1, e o da pauta eletrônica, o 843, 2.2. Isso, doutor Mário, o processo o qual o senhor estaria vinculado não será julgado nesta tarde. Eu agradeço aí a presença. Eu consulto os eminentes pares sobre a ata da sessão pretérita. Se há algum apontamento na ata passada, se não houver, proclamo aprovada. Eu vou inverter a pauta administrativa e vou chamar julgamento número 1.1, do processo judicial eletrônico, que é um processo administrativo, matéria administrativa, proposição, Ordem dos Advogados do Brasil, seção Mato Grosso, equiparação da carga horária no âmbito de órgãos públicos concedentes de estágio supervisionado no estado de Mato Grosso. O interessado, portanto, é a Ordem dos Advogados seccional deste estado. A Ordem dos Advogados do Brasil apresenta requerimento no intuito de equiparar a carga horária dos estagiários que atuam neste tribunal, 25 horas semanais, com a dos outros órgãos, que são 20 horas semanais. O argumento de que a função princípio do estágio acadêmico deve de se preparar o aluno para o mercado de trabalho, consoante dispõe o artigo 1º da Lei 11.788 de 2008. Recomenda a adoção de carga horária semanal de 20 horas, a exemplo do que for adotado por vários órgãos do estado de Mato Grosso, como, por exemplo, a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas e a Justiça Federal. Aduz que a carga horária mais extensa acaba prejudicando o desempenho acadêmico, haja vista ser necessário comumente computar não somente as 30 horas semanais laboradas no estágio, mas também o tempo gasto no percurso entre faculdade e o local do estágio, bem ainda o tempo para o retorno para a faculdade ou a residência, além do tempo destinado à alimentação. Acresce que consultas efetuadas pela COED, OAB Mato Grosso, junto às instituições de ensino, revelaram a insatisfação dos alunos que estão na fase de estágio, relativamente ao que considera o tempo excessivo de estágio, ou seja, 30 horas semanais, a que não raro representa prejuízo quanto ao período de alimentação, porquanto as aulas costumam se encerrar às 11 ou 11h30, tendo eles de se deslocar até o local do estágio e se apresentarem às 12 ou 12h30. Nesta hipótese, ou resta prejudicado o início das atividades laborativas próprias do estágio ou fica limitada a possibilidade de uma alimentação adequada, situação em que muitos optam por fazer um simples lanche rápido em vez de almoçar. Assevera que, por decorrência dessas condições adversas de estágio, muitos estudantes sentem-se desmotivados a procurar estágio em órgãos públicos que ainda adotam a carga horária extenuante de 30 horas semanais, a razão pela qual propõe que esse tribunal readote, portanto, a carga de 20 horas. É a síntese. Eminentes pares, eu estou encaminhando o voto no sentido de alinhar a todas essas outras instituições a carga horária de 20 horas semanais, portanto 4 horas diárias. Até porque, se nós deixarmos 5 horas, 6 horas, aproxima-se muito da carga horária dos servidores desse tribunal. No Tribunal de Justiça também me parece que são 4 horas. São quantas horas, doutor Freixo? Pois é, mas 6 horas se aproxima já quase da carga horária do servidor de carreira. Quer dizer, em termos de remuneração, se fizer uma comparação, você parece que está substituindo a jornada do servidor com a do estagiário. Então confunde. Então eu estou encaminhando o voto aqui no sentido de alinharmos aí a Justiça Federal, a Defensoria, enfim,
passando para 4 horas, que atualmente são 5, então diminuiria e reduziria por 1 hora. É assim que estou votando. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Ulisses Bandeira está ausente. Doutor Ricardo Gomes. Doutora Vanessa. Acompanho. Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Acompanho. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Acompanho, senhor. Então, o tribunal, a unanimidade, alterou parcialmente a resolução 624/2010, que regulamenta o programa de estágio para estudantes no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Deixando essa pauta administrativa, voltemos os olhos agora à pauta judicial. Em mesa, o 2.3 da pauta é o 10.4414, recurso eleitoral, ação de investigação da Justiça Eleitoral, captação ilícita, sufrágio, abuso do poder econômico, abuso do poder político, autoridade Marcelândia, 23ª Zona Eleitoral. É a coligação que está recorrendo juntamente com o recorrente Rosemar Santos Marqueto e Valmir Rezende. Esse processo já teve seu início o julgamento da relatoria da doutora Vanessa Curti Perenha, que votou pelo parcial provimento e que foi acompanhado pelo doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, como também pelo doutor Luiz Aparecido Bortolucci. O desembargador Pedro Sakamoto pediu vista e os demais julgadores aguardam. Com a palavra o digno colega. Eminentes pares, conforme relatado, cuide-se de recurso eleitoral interposto pela coligação para que tudo se transforme, por Rosemar Santos Marqueto e por Valmir Rezende, contra sentença prolatada pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral por captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico político, conduta vedada a agentes públicos, proposta pelos recorrentes em face da coligação Marcelândia não pode parar. Arnóbio Vieira de Andrade, Valdomiro Bueno da Silva e Antônio Luiz Farias. Submetido o feito a julgamento, a doutora relatora, a doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, rechaçou as seguintes teses dos recorrentes, ventiladas por ocasião de suas razões recursais: ocorrência de contratação de funcionário público e disponibilização de serviços de transporte coletivo nos assentamentos Bom Jaguar e Tupã, somente nos meses que antecederam a eleição, doações de lotes disfarçados de regularização fundiária por parte dos candidatos Arnóbio e Mutuca e promessa de quitação de parcelas de loteamento em contrapartida e recebimento de votos. Contudo, a nobre relatora reconheceu a prática de conduta vedada por parte do recolhido Arnóbio Vieira de Andrade, previsto no artigo 73, inciso 4 da Lei 9.504/97, fundada no uso promocional em seu benefício da distribuição de bens e serviços de caráter social custeados pelos cofres públicos, em razão da entrega das chaves de casas do programa Minha Casa Minha Vida, por meio de jantar promovido em sua residência com a presença dos beneficiados. Seguiram o voto da relatora, o primeiro e segundo vogais. Destaco que acompanha o eminente relator nos pontos pracitados, os quais afastaram a ocorrência daqueles ilícitos penal eleitoral. No entanto, peço vênia para divergir de Sua Excelência no tocante ao reconhecimento da prática de conduta vedada, como assinalado em seu voto. Com efeito, analisando detidamente esses autos, pude constatar que o evento realizado pelo então prefeito em sua residência no dia 21/5/2016, o qual tinha por objetivo a entrega de chaves aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, não configurou a prática de conduta vedada, descrita no artigo 73, inciso 4 da Lei 9.504/97.
Como foi dito, é imputado ao recorrido Arnaldo Vieira a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4 do Código Eleitoral, que contém a seguinte redação. Transcrevo aqui o dispositivo do artigo 73, inciso 4, e vou poupá-lo da leitura. Prossigo. Nos termos do dispositivo retromencionado, é proibido aos agentes públicos o uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social mantidos pelo poder público. Ocorre que, na espécie em debate, denota-se dos autos que o benefício concedido a determinados cidadãos de Marcelândia é oriundo do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, o qual, deveras, é condicionado à contraprestação por parte do favorecido, que, por sua vez, deve efetuar o pagamento do imóvel por meio de parcelas previamente ajustadas, com base em regras estabelecidas para cada faixa contratual. Assim, o evento promovido na residência do recorrente não evidencia a prática de conduta vedada, prevista no inciso 4 do artigo 73 da Lei das Eleições, vez que não tratou de distribuição gratuita de bens. A propósito, essa é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Aspas, a conduta vedada prevista no artigo 73.4 da Lei 9.504/97, que veda aos agentes públicos, servidores ou não, fazer ou permitir uso promocional em favor de candidatos, partido político ou coligações de distribuição gratuita, volto a repetir, gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público, não incide quando há contraprestação por parte do beneficiado. O contrato de doação de terras firmado faz previsão expressa de sua revogação, caso não atendidos os pressupostos que embasaram a sua concessão. A doação com encargo não configura distribuição gratuita. Deixa grifado. Esse julgado é de relatoria da ministra Luciana Lócio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, tomo 16, data de 25 de junho de 2014, ainda trazendo como referência nesse julgado o agravo do RESP número 25130 de Santa Catarina, publicado 23 de 9 de 2005, de relatoria do ministro Carlos Madeira, e também um outro RESP de 2826 de 75, também de Santa Catarina, de relatoria do ministro Marcelo Ribeiro. Prossigo. Além disso, examinado o conjunto probatório delineado nos autos, não encontrei outros elementos que pudessem sugerir gratuidades acessórias ao referido programa social, a exemplo de doação de terreno, isenção de taxas contratuais e impostos inerentes aos bens e imóveis distribuídos, sobre os quais o recorrido Arnaldo Vieira pudesse se beneficiar. Logo, não constato nesses autos a prática de conduta vedada, vez que os benefícios concedidos não ocorreram de maneira gratuita. Diante do que foi exposto, em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, julgo improcedente o recurso manejado pelos recorrentes para permanecer incólume a sentença impugnada. É como voto, senhor presidente. O colega abrindo a divergência, né, está dando... o senhor está improvendo, né? Improvendo para manter o ato sentencial. A colega relatora proveu parcialmente, que foi acompanhado, como eu disse anteriormente, pelo primeiro vogal, pelo segundo vogal. Como vota o quarto vogal, doutor Ulisses Rabaneda? Senhor presidente, eminentes pares, o ponto da divergência é sutil, mas determinante para procedência ou improcedência da conduta vedada prevista no inciso 4 do artigo 73. Conforme colocou a relatora e também ressaltou o eminente corregedor, o que foi feito na casa do recorrido foi a entrega de chaves de casas do programa Minha Casa Minha Vida, que são imóveis, como bem destacou o doutor corregedor, que não são entregues de maneira gratuita. Pelo contrário, eles são adquiridos
através de um programa que é do governo federal, não é nem do poder municipal, de modo que há contraprestação. E quando há contraprestação, a jurisprudência, como bem trouxe o doutor corregedor, é no sentido de não incidência do inciso 4. Fiquei até com uma certa dúvida se alguns benefícios acessórios poderiam também estar sendo entregues, mas isso já foi rechaçado pelo doutor corregedor em seu voto, né, e o que também não destoa da própria moldura fática trazida pela douta relatora. De modo que com essas considerações, presidente, pedindo todas as vênias à douta relatora, me sinto convencido de que a conduta que foi delineada nesse julgamento não se amolda ao 73, inciso 4, em razão da contraprestação que foi fornecida por essas pessoas, de modo que acompanho a douta divergência. Doutor Ricardo de Almeida. Senhor presidente, eu vou pedir todas as vênias à divergência, mas eu vou acompanhar a eminente relatora e explico o porquê. O artigo 73, inciso 4, ele é, para mim, de uma clareza solar. Ele diz o seguinte: fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. E o programa Minha Casa Minha Vida, a primeira faixa, que é justamente a dos autos, a subvenção do poder público é altíssima. De modo que toda a vênia, a divergência, e não só até a jurisprudência do TSE, é uma que eu creio que irá mudar em breve, porque a utilização de qualquer tipo de subvenção do poder público, feita pelo poder público, eu não questiono a subvenção, ela é útil. Agora, a utilização, isso em período eleitoral, é que, a meu ver, a lei veda completamente. Nós sabemos que isso é uma conduta vedada, e a conduta vedada, as condutas vedadas surgiram justamente no momento em que se criou a possibilidade da reeleição, e ela foi para equilibrar o jogo entre aquele que está no poder e aquele que não está, que está pleiteando. Então, a interpretação nesse tipo de situação, ela é restritiva mesmo. É para não fazer, ou correr o risco de fazer e sofrer uma consequência de multa ou cassação. Então, aqui pedindo todas as vênias à divergência, mas eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Eu também, exemplo do doutor Ricardo, eu acompanho também a douta relatora. Com isso, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, que foi acompanhada pelo primeiro, segundo, quinto e sexto vogais, em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência... Tem mais um processo? Nós só temos esses, então? Hoje parece que encerra, amanhã, né, encerra o prazo da prestação de conta, né? Então nós teremos uma avalanche de processos a serem examinados pela Corte. Então, não havendo mais nenhum processo a julgamento, nesta tarde eu declaro encerrada a presente sessão e agradeço aí a presença de todos.